apareceu a oportunidade de eu dar um curso na PUC, no Departamento de Filosofia. Isso já foi em 64. E, obviamente, eu ganhava muito pouco. Fui falar com o Alfredo, lá na Lintas. Daí a conversa com o Alfredo, ele me apresentou o Otávio Costa Eduardo, e aí fui trabalhar com o Otávio. Entrei no mesmo ano, em 64, na universidade e no INESE. De 64 até 67, uma parte do tempo eu fiquei trabalhando no INESE. Aí montei um pequeno escritório de pesquisa, até que apareceram as pessoas que tinham contato com a Gallup. A Gallup tinha tido uma primeira tentativa de contato aqui no Brasil, um grupo de pessoas, mas não deram certo. O nome Gallup estava, digamos, disponível no Brasil. E me ofereceram. Daí eu fiquei conhecendo o que é Gallup. Porque o nome Gallup já era um nome famoso, nome assim, um nome emblemático, um nome assim que todos admiravam pela história. Naquela época, o Gallup era uma associação de pesquisadores independentes, cada um no seu respectivo país, que aceitavam manter um código de conduta profissional e ética. Teriam que ser empresas totalmente independentes e, portanto, cada um tinha o direito de usar o nome Gallup no seu país. Foi em 67 que eu me filiei, me inscrevi na Associação Gallup, e a partir de então passei a usar o nome. E aí esses anos eram muito difíceis, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista financeiro. Tinha muito poucos clientes. Por sorte, no ano de 69 começaram a acontecer eleições municipais, e houve uma eleição que para mim foi a primeira experiência, foi a eleição de Santos. A eleição em que disputava um dos primeiros negros a assumir um poder no poder político. Chamava-se Esmeraldo Tarquínio. Eu fiz uma pesquisa para ele e a gente sabia pela pesquisa que ele ia ganhar a eleição. Então o fato da gente publicar no dia da eleição que o Esmeraldo ia ser eleito foi assim uma surpresa, até para o grupo dele. Nesse período eu tive vários clientes de pesquisas municipais. E um deles foi uma eleição que eu peguei. Essa para mim foi uma eleição memorável. Foi a eleição de Campinas de 72. O MDB ia sair com 3 candidatos, mas o candidato da Arena era um ex-prefeito com uma popularidade altíssima. E eu fui chamado pelo prefeito de Campinas na época, que era o Quercia. O Quercia me chamou e falou: olha, precisamos fazer pesquisa para saber o que fazer. E comecei a fazer pesquisas. Os 3 candidatos do MDB, que havia sublegenda, somavam 5%. O Rui Novaes estava com 78%, 80%. Essa foi uma experiência boa, porque foi uma experiência que eu consegui conjugar um pouco de quantitativo com um pouco de qualitativo. Um dos candidatos se propunha a resolver o problema da água da cidade. E Campinas tinha um problema sério de falta de abastecimento de água. A hora que ele começou a falar disso, ele disparou e foi eleito. Chamava-se Lauro Péricles, foi eleito em 72. Daí o Quercia se empolgou com ganhar uma eleição daquela. Daí ele me disse: olha, eu vou ser candidato na próxima eleição. Era Senado em 74. E o candidato era outro candidato imbatível, que era o Carvalho Pinto. O Quercia era absolutamente desconhecido. E o Carvalho Pinto tinha uma imagem, nas primeiras pesquisas era a mesma situação. Era uma situação de 70 e tantos %, o Quercia não tinha 2%. Eu fiz uma pesquisa qualitativa, foi assim, chocante para mim, que todas as entrevistas usavam sempre a mesma expressão. O governo nos abandonou, eu estou contra o governo. As pessoas falavam com muita insistência, contra o governo. A expressão-chave que todas as entrevistas continham era essa, contra o governo. Não deu outra, né? O MDB fez 16 dos 21 senadores naquela eleição. Naquela época, o Jornal da Tarde tinha alguns repórteres memoráveis. Um deles, que era o Fernando Moraes. Uma semana antes, ele falou: Matheus, quem é que vai ganhar a eleição? Eu falei: vai ganhar o Quercia. Ah, não é possível. Você deixa eu publicar? Eu falei: pode publicar, mas só não podia publicar. Você publica no dia da eleição. E o Fernando fez uma página inteira antes do início das apurações, dizendo: Gallup mostra como Quercia ganhou em São Paulo, uma coisa assim. E mostrava a curva.
aquela virada que tinha acontecido 2 meses antes. O Quercia passou na frente do Carvalho Pinto em setembro, a eleição foi em novembro. Para mim foi assim, uma experiência única, né? Foi uma coisa fascinante do ponto de vista de pesquisa, do ponto de vista de você captar a opinião pública no seu movimento sem nenhuma influência externa. Essa foi outra lição que eu aprendi com o Gallup, que a pesquisa tem que ser publicada, a pesquisa de opinião pública. Que tem que devolver ao povo o que o povo pensa. Ele tinha uma visão assim muito de que a pesquisa tem um papel social, portanto o pesquisador é um profissional que não pode estar nem ligado ao governo, nem totalmente ligado só a interesses particulares. A década de 70 foi importante do ponto de vista de recolocar a opinião pública, ou talvez até colocar, porque talvez até então a opinião pública não tivesse manifestações muito explícitas e do ponto de vista de informações. Claro que ela sempre existiu, mas não havia quem me disse de maneira explícita. O mercado cresceu muito na década de 70. Eu me lembro de ter tido clientes na área de varejo, na área de mercado, na área de habitação, na área de poupança, bancos. E a gente foi na época que eu comecei também um desenvolvimento de pesquisa de propaganda. Eu tive uma experiência muito boa em 76, que foi a eleição para o Congresso. Foi aí que nós fizemos a primeira experiência de pesquisa nacional. E nós mostrávamos que mais ou menos daria 52% para a Arena, 48% para o MDB. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, as pesquisas de 82 a gente publicou até onde era possível publicar, até onde a imprensa pagasse. E naquela época era Veja. Mas as eleições de 82 foram eleições que eu chamaria de eleições fáceis. Foi a primeira eleição para governador. E em grande parte os candidatos a governador do MDB tiveram maioria. Ganhou em São Paulo, ganhou no Rio, ganhou em Minas, enfim, ganhou um montão em São Paulo, acho que ganhou o Brizola. E ele passou na frente dos outros no dia que ele participou de um debate, assim, uns 15 dias antes da eleição. E a gente sabia que ele ia ganhar. E tanto é assim que a gente publicou no dia que ganhava o Brizola. Então, a pesquisa nossa dizia Brizola, a apuração dizia Medina. Então havia como? A pesquisa está errada ou a apuração está errada? A apuração estava errada. Porque eles contrataram uma empresa que fazia processamento, e essa empresa que fazia processamento teve um desvio no sistema, e o sistema computava de maneira errada, enfim. No fim, reapurou-se, verificou que o Brizola tinha sido eleito, como a gente tinha dito. Bom, e essas coisas aumentaram muito a credibilidade de pesquisa, né? Aí teve o episódio de 84, que foi aqui em São Paulo. Esse episódio é um episódio marcante. Era a eleição municipal. E era a eleição Fernando Henrique e Jânio. Sempre o Fernando Henrique tinha uma pequena vantagem por ser MDB. Ele sempre tinha algo em torno de 40% e o Jânio na faixa dos 30%. O resto era outros candidatos. Então a gente vinha publicando vitória do Fernando Henrique. Aconteceu um debate na televisão. O Boris Casoy pergunta ao Fernando Henrique: senhor Fernando Henrique, é verdade que o senhor não acredita em Deus? Ele parou, ficou estatelado assim e disse: Boris, isso não estava combinado, essa pergunta não estava combinada. Isso na televisão é de uma impropriedade muito grande. Bom, ficou por isso, né? No dia seguinte, era o último dia de propaganda eleitoral. O Jânio foi para a televisão, e nem foi o Jânio, ele mandou uns assessores dele, disseram basicamente a seguinte frase: eu já sabia que o senhor Fernando Henrique é comunista, eu já sabia que o senhor Fernando Henrique fumava maconha, mas não sabia que ele não acreditava em Deus. Naquela época não havia permissão de publicação de pesquisa, mas havia uma ideia de que o Fernando Henrique estava eleito. E eu falei: não, vamos fazer uma pesquisa no dia. Uma das primeiras vezes eu acho que se fez pesquisa de urna aqui no Brasil. E nós tivemos uma pesquisa e a pesquisa dava 1% para o Jânio. Severo vira-se para mim naquele momento, às 6 horas da tarde, e fala: Matheus, você tem a coragem de publicar uma pesquisa com 1% a favor do Jânio, se você durante todo esse tempo você disse que o Fernando Henrique estava na frente?
você é louco, eu não concordo, eu não assino isso. Isso está errado, você fizer a tabulação à mão. Eu falei, mas, Severo, mas é a pesquisa, meu pessoal tabulou, está tabulado, você podemos retabular, mas é a mão. Enfim, a Globo queria pôr às 7 horas da noite no ar. Quem ganhou, o Jânio ou o Fernando Henrique? Daí o Severo falou, tá bom, eu só assino se você der empate. Aí divulgamos o empate. Foi um erro crasso, eu me arrependo até hoje. Eu devia ter batido o pé, falar, minha equipe tabulou, o campo foi feito com seriedade, vamos dar 1%, vamos apostar no 1%. Daí surgiu uma violenta onda contra a pesquisa naquele dia. Como a pesquisa estava errada, porque as pessoas pensavam nas pesquisas de uma semana atrás, e a apuração deu 1%. O Jânio ganhou com 1,5%, não foi muito grande a diferença. E as pessoas raciocinam assim, né? Se a pesquisa acerta o vencedor, mesmo com um erro de 10%, a pesquisa acertou. Se errou na margem de erro de 0,5% o vencedor, a pesquisa errou. A pesquisa é apenas uma sucessão de momentos. A informação da pesquisa é uma informação a mais, que eu acho que ela é útil quando se trata do voto útil. Eu me lembro, por exemplo, que na eleição de 90 para o governador, Fleury contra o Maluf. Daí me perguntaria, será que o Maluf ganha? Eu acho que o Maluf ganha. A única hipótese dele não ganhar é se for publicada uma pesquisa na véspera dizendo que o Maluf vai ganhar. Não deu outra. O Ibope publicou uma pesquisa dizendo que o Maluf estava na frente do Fleury. O Fleury ganhou. E ganhou. Por que ele ganhou? Porque o voto útil do Covas convergiu para o Fleury. Que outro episódio é um episódio que para mim também ficou muito marcante. Foi o episódio da eleição Collor em 89. E eu estava acompanhando, fazendo pesquisas de amostra nacional. Hoje a amostra nacional é muito mais fácil, com os sistemas eletrônicos que a gente tem de transferência de informação, mas naquela época não tinha. O pessoal passava questionário por telefone, em telefone público. Ai, que horror. Era uma angústia. Na quinta-feira houve o último debate, o famoso último debate da Globo. O Lula saiu-se mal, mas o fato não foi o debate. O debate não teria derrotado o Lula. A Globo selecionou, fez uma seleção de imagens em que o Lula parecia mal. E o Collor falava com ênfase, pegava as boas frases do Collor. Bom, quando eu vi aquilo, eu falei, pronto, o Collor vai ganhar a eleição. Um ano depois, eu fui procurado por uma rede de televisão inglesa. Eles estavam fazendo um documentário sobre a Rede Globo e sobre o Roberto Marinho. E eles iam me entrevistar e perguntaram o que aconteceu naquela eleição. Eu falei, o que aconteceu é o que eu estou contando para você. O Lula ia ganhar a eleição, houve uma condensação do debate no dia seguinte, e essa condensação do debate feita pela Globo às 8 horas da noite alterou o resultado da eleição. Tanto assim que a Globo nunca mais me chamou. Eles fizeram questão de tirar a responsabilidade da empresa pelo fato de a Globo ter publicado que o Fernando Henrique estava na frente e o Jânio ter ganho. Então eles jogaram toda a culpa na pesquisa. Então a matéria que eles fizeram para avaliar a pesquisa foi extremamente depreciativa para a pesquisa, coisa que eles não fazem hoje com o Ibope, porque hoje o Ibope tem representa outro tipo de interesse para a Globo. Então, como nós nunca fizemos pesquisa de audiência, eu acho que eu sempre mantive a minha independência como pesquisador, entende? Eu acho que essa questão da independência do pesquisador é fundamental, porque eu acho que a pesquisa hoje ficou muito comprometida com o negócio. A própria situação de mercado, a contingência de competição acabaram fazendo com que a pesquisa de opinião pública não só perdesse a sua independência, ficando muito na mão da imprensa. A imprensa controla hoje de maneira total as pesquisas, não a opinião pública. A opinião pública sempre controlou, mas controla as pesquisas. Então, a BPM foi uma ideia originária do Otávio. Foi o Otávio quem criou, quem concebeu a BPM. Ele reuniu colegas, pessoas com quem ele tinha bom relacionamento, e portanto quando ele quis montar a BPM eu dei todo o apoio, fiz parte,
assinamos a ata de fundação da BIPEM, criamos o nosso código de ética. O primeiro presidente foi Otávio, ele ficou vários anos, depois ele passou, acho que passou para o Pergentino, eu acho que eu fui o terceiro presidente. E depois a BIPEM entrou numa crise. Quando entrou na crise, porque surgiu aquela associação, surgiu a ANEP. Então surgiram dois grupos, dois conceitos diferentes. O conceito da ANEP era voto qualitativo em função do faturamento de cada empresa. E aí, como tinha muitas empresas pequenas dentro da BIPEM, a BIPEM tinha maior número de associados, mas o número de pequenas empresas. Então ficava assim, as grandes empresas com voto qualitativo, então ficava uma situação desproporcional. Então criaram-se essas duas associações. A ABEP foi depois a forma de que se encontrou de reaproximar as duas entidades, que era necessário. Mas eu não fiz parte, foi quando eu já estava saindo da Gallup. O código de ética da BIPEM foi uma... particular para você, porque é um assunto que foi professor de ética, né? Eu sou professor de ética, mas eu participei, não fui o único, foi feito pelo grupo, né? Nós discutimos, elaboramos, o Otávio teve um papel muito importante nesse código, e o código era uma maneira da gente não só enfatizar a seriedade do trabalho de pesquisa e garantir aos clientes essa seriedade, como também comprometer os colegas, pautar determinadas condutas em função de determinados critérios. Eu não sei se todos aqueles critérios, aquelas normas de conduta que estão no Código de Ética são respeitados hoje. Aquela questão, por exemplo, do sigilo do entrevistado, a questão de respeitar a vontade do entrevistado, não mentir para o entrevistado, não fornecer, dar nomes dos entrevistados aos clientes, essas coisas. A BIPEM ficou fraca exatamente por causa desse processo de aumento dos grandes conglomerados de pesquisa na década de 90. Na década de 90 eu senti que a pesquisa se transformou. A pesquisa era um todo, era muito artesanal. Detectar o problema, conceber o método, estabelecer uma tecnologia adequada, fazer o questionário, fazer o planejamento amostral, fazer a coleta dos dados, fazer a interpretação dos dados, a elaboração do relatório. Era um processo que passava por muitos pequenos pormenores. Eu acho que a década de 90 aconteceu, pelo menos aqui no Brasil, acho que no mundo inteiro aconteceu isso, uma separação, o que é trabalho intelectual e o que é trabalho manual, trabalho braçal, campo, tabulação. Surgiram empresas que só fazem planejamento e análise de pesquisa e subcontratam campo. O campo passou a ser o trabalho braçal terceirizado, e isso é uma coisa que eu sempre resisti muito a fazer, porque eu achava que a gente tinha que conhecer o entrevistador, saber, ouvir o que o entrevistador tinha de relatar do campo, e tinha que confiar no entrevistador, sabe, treiná-lo bem, melhorar a qualidade, criar uma equipe que tenha sensibilidade para a entrevista. O pesquisador foi cada vez menos deixando de ser pesquisador e mais consultor. O consultor é o que tem as ideias, é o que reflete, é o que usa o pensamento. Então o pesquisador também perdeu a autonomia, o pesquisador de mercado também perdeu a autonomia em relação às grandes empresas de consultoria. No campo da pesquisa de opinião pública, a pesquisa de opinião pública ficou subordinada à imprensa. No campo da pesquisa de mercado, a pesquisa de mercado ficou subordinada à consultoria.